Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui em Apocalipse, agora começando no capítulo 3, a carta à igreja de Sardes. Carta à igreja de Sardes. Sardes era uma cidade lá da Ásia Menor, na Turquia, como já falamos antes, Turquia atual. Essa cidade lá era uma cidade assim que tinha muita produção de prata, de ouro, de tecidos. Então era uma cidade próspera, rica, provavelmente com muito movimento, com muito burburinho. E é, depois de um tempo, ela era uma cidade próspera assim, mas depois aconteceu um fato assim, ela foi dominada pelos persas, ela caiu sob o domínio persa, e nesse período ela teve uma queda muito grande debaixo do domínio persa. Ficou assim, perdeu aquela essência. Depois ela foi restaurada na época de Alexandre o Grande, mas aquilo que ela tinha antes nunca mais foi recuperado, embora tivesse sido assim, de certa forma reconstruída, mas perdeu, foi-se a glória, e cabode. Então ela nunca mais recuperou. E, como costuma acontecer, quando a igreja não é sal nem luz para o seu contexto, ela acaba se deixando assimilar por ele. E nós vamos ver como essa história de Sardes, como esse background assim, de Sardes como uma igreja que era próspera e se perdeu o brilho, como ela se reflete nessa igreja de Sardes. Como ela é, infelizmente, parecida com o próprio lugar onde ela estava. E vamos ver aqui quais são as advertências do Senhor para essa igreja por causa disso. Diz assim, no versículo 1 e 2 desse capítulo 3, começando, diz assim: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Consolida o resto estava para morrer, pois não tem achado íntegras as tuas obras. Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus são a imagem do Espírito Santo. Espírito Santo. E as 7 estrelas, como já vimos antes, são os anjos das igrejas ou a liderança da igreja figurativamente. E o diálogo do Senhor, então, é o diálogo com a liderança da igreja, imbuído do fato dele ser um com o Espírito de Deus, portanto, conhece todas as coisas. Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo, e é esse Espírito que anda sobre toda a terra, que sonda todas as coisas e conhece todas as coisas. Tudo isso está em Jesus, como parte da divindade. Tudo está em Jesus, no seu conhecimento. O seu diálogo com a igreja naquilo que ela é. O seu diálogo com a liderança da igreja, a partir daquilo que é a sua essência. Pelo que é a liderança e não pelo que aparenta. Pelo que é a igreja e não pelo que ela aparenta. E Apocalipse, todo o livro do Apocalipse vai ser uma síntese disso. Ou um paradigma da fala do Senhor com sua igreja. Aqui, no caso, o diálogo com as 7 igrejas especificamente. Porque tudo que nós estamos vendo nessas igrejas e vamos ver nessas 7 igrejas é o modo geral pelo qual o Senhor fala e adverte a sua igreja de todas as épocas e de todas as ocasiões. E o Senhor diz a essa igreja, né? Isso diz aquele que conhece, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vivos e estás morto. É a primeira coisa que o Senhor fala aqui. Depois de se apresentar como aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele diz para a igreja que essa igreja, ela tem nome de que está viva, mas está morta, na verdade. Por quê? Porque essencialmente é a igreja morta, ainda que pareça viva. E aqui nós vamos perceber de diversas maneiras alguns contrastes que o Senhor faz quando se dirige essa igreja por aquilo que ela em relação ao que ela aparenta. Isso tanto positiva quanto negativamente. Porque anteriormente, falando da igreja de Esmirna, o Senhor já havia dito: tu és pobre, mas tu és rico. Conheça a tua pobreza, mas tu és rico. E o Senhor diz à igreja de Esmirna. Então a igreja de Esmirna podia ser pobre financeiramente, mas espiritualmente ela era rica, ou essencialmente ela era rica. Essa igreja de Sardes, infelizmente, é o oposto. Ela é uma igreja que parece viva, mas está morta. É isso que acontece aqui. E o Senhor dialoga com essa igreja, então, com essa aparência de viva, porque essa igreja deveria ser algo e não é. Ela quer aparentar ser algo que não é. Ela deveria ser, mas não é. Então, tudo que ela tem são aparências, do que deveria ser e não é. E a advertência do Senhor é essa. Diante do Senhor não é essencial aquilo que a igreja tem como estrutura, como atividades, como
entretenimentos diversos, enfim, tudo aquelas coisas que muitas vezes quer se passar por vida e não é. Pode até ter uma aparência de vida, isso que o senhor fala aqui, tem aparência de vida, mas não é vida. Porque o templo não é a essência da igreja, a estrutura predial da igreja não é a essência da igreja. Seus programas não são a sua essência, suas atividades não são a sua essência. A vida dela com Deus é que seria a sua essência. E nisso essa igreja está morta. Está morta. Tem nome de que vive, mas está morta. Essa é a palavra do Senhor. E esse espírito de Sardes está por aí. Espírito de Sardes. Nome de que vive, mas está morto. Aparências, muitas aparências, burburinhos, mas sem vida. Teve um irmão, à época, que sonhou com a igreja que estava num processo assim, num processo de fenecimento, num processo de esfriamento. E ela sonhou com pessoas assim, na beira de um leito seco de um rio, e as pessoas estavam ali com um guarda-sol, com um cestinho de piquenique, fazendo seu lanche. E essa irmã perguntou para as pessoas ali, pô, o que estão fazendo aqui? Não tem rio nenhum aqui mais. Aí as pessoas respondiam para ela, não, nós sabemos disso. É que foi cortada a fonte lá em cima, foi interrompido lá em cima, por isso que não corre mais aqui esse rio. Mas nós estamos vindo aqui porque nós nos acostumamos a vir aqui. Nós estamos aqui porque a gente se acostumou, estamos aqui. E muitas vezes acontece esse processo na igreja. Quando ela perde de ter vida, as pessoas continuam a vir pelo burburinho mesmo, pela companhia, por ser um clube social, por ter uma boa aparência, muitas vezes, porque às vezes o templismo, a estrutura da igreja, é para as pessoas o que deveria ser a própria igreja. Acontece isso. A estrutura, a confessionalidade da igreja, várias coisas assim, são elementos externos que acompanhariam, ou deveriam acompanhar a essência, mas na falta dessa, a substitui. Esse sonho da irmã é um sintomático disso, porque o rio não corria mais. Mas as pessoas continuavam aí ali naquele leito seco por outras coisas que não eram necessariamente o rio. O companheirismo, estar junto, social, essa coisa toda. Elitismo, sei lá. Qualquer coisa substitui. Infelizmente acontece isso. Muita aparência do que está vivo. E hoje em dia está bastante assim. Infelizmente está bastante assim. Né? Uma grande parte da igreja está debaixo desse espírito de Sardes. E a palavra do Senhor é: consolida o restante estava para morrer, porque não tem considerado íntegras as tuas obras. Suas obras não são íntegras. Mas há um restante aí, um núcleo autêntico, por onde poderia haver um reavivamento. Porque todo avivamento que o Senhor manda para as igrejas começa de um núcleo pequeno. De um pequeno número de pessoas que começa a orar, toma consciência de sua real situação, e o Senhor, a partir dessas pequenas fagulhas, dessas pequenas brasas, começa a soprar e reacende a chama através desse pequeno núcleo. Isso tem acontecido durante a história da igreja em várias ocasiões. Vários avivamentos têm havido no meio da igreja através desse padrão. De pequeno grupo de pessoas pelo qual o Senhor começa a restabelecer algo que, sem isso, teria morrido de vez. Então, esse resto de pessoas aqui ainda é a garantia, ou ainda é assim, uma salvaguarda, pelo qual o Senhor muitas vezes pode restaurar uma igreja que, sem isso, teria morrido de uma vez. E o Senhor continua dizendo assim, versículo 3 e 4, lembra-te do que tens recebido e arrependa-te, porque se não vigiares, virei como ladrão contra ti. Tens, contudo, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Lembra-te e arrependa-te. Lembra-te do que tens recebido e arrependa-te. Porque o evangelho é para ser guardado. E se nós desviamos de algum aspecto essencial do evangelho, é a esse aspecto que nós devemos voltar. A igreja, por exemplo, de Éfeso, por exemplo, ela tinha arrefecido do primeiro amor. E o Senhor disse, volta à prática das primeiras obras. Já outras igrejas já tem um outro problema diferente, já é a heresia. É uma igreja que ama, que faz muitas coisas para Deus, mas deixa a heresia correr solto, não disciplina. E a advertência do Senhor é sempre esse. Lembra-te e arrependa-te, porque o evangelho é o conjunto de tudo aquilo que o Senhor nos tem falado. Não apenas um aspecto, mas todos os aspectos. E se faltar um desses aspectos, o evangelho é comprometido no meio da igreja. Portanto, a advertência do Senhor é sempre essa. Lembra do que tem recebido e arrependa-te. Traz de volta a vida do evangelho. Toma consciência da tua real situação.
Volta enquanto ainda pode. Esse é o apelo do Espírito de Deus a igrejas e a pessoas. E a Sardes atual está debaixo desse apelo. A igreja atual, com seu templismo, com sua famosidade, com todos os componentes pós-modernos de diluição doutrinária, de acomodação, de liberalismo, em muitos pastores bons em outros aspectos, mas que são muito liberais, muito permissivos. Eu me lembro que há anos atrás eu li um livro chamado Evangelho, a Pós-Modernidade e a Igreja, um livro sobre os efeitos do pós-modernismo na igreja. E um pastor chamado Ricardo Gondim, escrevendo sobre isso, ele escreveu também o Evangelho e a Nova Era, sobre a Nova Era e a Igreja, escreveu sobre isso também. E ele apontava um fato, assim, um fato realmente lamentável, de uma igreja que já nasce morta, na minha opinião. Ele disse que lá nos Estados Unidos, um grupo de irmãos lá iam fundar uma igreja num bairro residencial de Los Angeles, uma área de gente rica, gente famosa e rica, não necessariamente famosa, mas com certeza rica, e fizeram a pesquisa, americano gosta de pesquisa, tudo é pesquisa para eles, para ver que tipo de evangelho que as pessoas aceitariam de bom grado. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Por incrível que pareça. Que tipo de evangelho as pessoas escutariam mais? Tem vários evangelhos, né? Vamos ver qual eles querem. É como se fosse isso. O pressuposto é esse. É uma bizarrice. Mas aconteceu isso. Tá? O que o Ricardo Gondim escreveu é baseado em fatos reais. E eles chegaram à conclusão, meio óbvia até, de que nesse grupo, nesse bairro residencial de pessoas ricas, bonitas e bem-nascidas, a mensagem não deveria ser muito assim, uma mensagem deprimida, de arrependimento, confissão. Não. Tinha que ser o evangelho mais light, assim, baseado na bênção de Deus, que Deus quer abençoar, que Deus te ama, dono da Pradouro. Esse evangelho da prosperidade que ficou famoso, infelizmente está famoso, mas está por aí até agora. Esse tipo de evangelho começou a se pregar nesse lugar. E fundaram uma igreja chamada Willow Creek. Willow Creek, a igreja de Willow Creek. Bill Hybels, o nome do pastor. Então, o Ricardo Gondim fala que essa igreja foi fundada dessa maneira. Ou seja, a igreja foi fundada no pressuposto do bem-estar e da aparência. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Uma igreja começar nessa base já. Já começou nessa base. Que tipo de evangelho essas pessoas querem? Querem evangelho light? Tá bom, então vamos dar evangelho light para eles. Meu Deus do céu. O que pode dar errado, como diz a história? Daí não me admira que o Senhor vai dizer no último dia, muitos dirão a mim, Senhor, não fizemos no teu nome muitos milagres, não fizemos, nunca vos conheci. Nunca vos conheci, vai ser a resposta do Senhor. Não admira que a palavra desse tipo esteja escrita no Evangelho. Não admira que o Senhor vai chegar e vai dizer, amigo, como entrar aqui sem ter a veste nupcial? E essa pessoa não tem a veste nupcial, põe para fora da festa. Nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa advertência é uma advertência para a igreja. Às vezes a gente ri, a gente brinca, mas não é brincadeira isso. Isso ele diz severamente, se não vigiares, virei contra ti como ladrão de noite. Aquela vinda temerosa, aquela vinda terrível para o mundo, que o Evangelho diz de maneira tão clara lá nos 4 Evangelhos. E Apocalipse é ainda pior. Essa vinda terrível do Senhor, como ladrão de noite, pegando a todos de surpresa, essa vinda é a vinda que surpreenderá a igreja que não vigia. É isso que está dizendo aqui. Senão eu virei contra ti como ladrão de noite. Aqui diz, se não vigiar, virei como ladrão de noite contra ti. Contra ti como ladrão de noite. É isso que está dizendo essa igreja. Se não vigiares. Não vigiares. E aqui vale dizer que não temos nenhuma segurança falsa que nos assegure de escaparmos do juízo do Senhor. Se não vigiarmos, não há uma outra segurança. Se não vigiarmos, não há uma doutrina falsa de ser nascer de novo. Quem nascer de novo está garantido. Não há uma doutrina falsa de ser eleito. Quem está eleito está garantido. Não há uma doutrina falsa de calvinismo, seja qual for o tipo de calvinismo, seja qual for o aspecto de calvinismo que nos guarde ou que nos livre, se não vigiarmos. A advertência do Senhor é clara aqui. A única segurança que temos é a perseverança no Evangelho, é vigiar e permanecer no Evangelho e em sua essência.
porque senão o Senhor virá contra nós como ladrão de noite, e não escaparemos, não escaparemos, teremos a mesma sorte que os infiéis. E aqui diz, tens contudo umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Se nos versículos anteriores o Senhor diz, consolida o resto estava para morrer, porque não achei íntegra as tuas obras, se havia ainda a esperança de, a partir de um pequeno núcleo fiel, a igreja ainda ser estabelecida, ainda ser trazida à vida, entrar na UTI espiritual e ainda ser revivada, aqui diz que há pessoas que são remanescentes que andarão de branco com o Senhor. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque muita gente hoje em dia diz o que é e o que não é igreja, baseado naquilo que é distorcido das igrejas hoje em dia. Há pessoas que não frequentam a igreja, não querem ir nas igrejas por causa dos desvios da igreja. Mas aqui o Senhor diz, há umas poucas pessoas que não se contaminaram e andarão de branco comigo. Ou seja, essas pessoas que não se contaminaram, elas estão em todas as igrejas. Portanto, o que há de igreja nas igrejas são pessoas que não se contaminam e andarão de branco com o Senhor. Esse é todo o testemunho que se precisa no mundo, testemunho constante e suficiente dessas poucas pessoas que não se contaminam. Testemunho esse que é tanto para as pessoas que não estão na igreja, quanto para as pessoas da igreja. Porque parece estranho dizer que crentes se levantam no juízo contra outros crentes, mas é exatamente essa a essência que o Senhor fala nos evangelhos. Quando diz que o testemunho de pessoas que permanecem fiéis a Deus será o testemunho pelo qual será balizado todos aqueles que se desviaram ou se deixaram diluir pelas contaminações do mundo. Então, essa advertência severa aqui do Senhor é que não se deixe contaminar, porque senão virei contra ti como ladrão. Virei contra ti. E não há calvinismo que salve ninguém aqui. Porque há pessoas fiéis, há pessoas que andarão de branco com o Senhor, que serão salvos. O Senhor não vai julgar por atacado. O Senhor não vai julgar teologicamente, ele vai julgar segundo o seu justo juízo. E não confundirá joio com trigo. O Senhor conhece o que são deles. Conhece quem é o joio e conhece quem é o trigo. E ele não vai realmente tomar, se ele não vai tomar o culpado por inocente, por tão pouco confundirá os seus com aqueles que se desviaram. Por isso que nós temos que vigiar, porque o Senhor conhece todas as coisas. Ele tem o sete Espírito de Deus e conhece o que está em cada coração. Terminando aqui, ele diz, versículos 5 a 6, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e confessarei o seu nome diante do meu Pai. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Por quê? Porque as vestes brancas são sempre símbolo de santidade. As vestes brancas são as vestes daqueles que não se deixam contaminar, que não se deixam diluir nenhum aspecto daquele que o Senhor fala aqui. Essas pessoas terão vestiduras brancas pela preservação das vestes atuais. Eles serão vestidos na eternidade com as vestes que se vestem agora. Não contaminaram suas vestes agora. Receberão vestimentas eternas daquilo que tem preservado agora. Toda santidade é essa preservação das vestes atuais que nos garantirá esse revestimento das vestes brancas eternas. E o Senhor diz, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Por quê? Porque a boa confissão é a preservação e a essência do evangelho em si. A boa confissão é essa. A confissão não é falar de Jesus, ter o nome de Jesus na boca, mas viver autenticamente o evangelho. É a única confissão que é verdadeira. É a única confissão que nos assegura a vida eterna. A confissão da vida no evangelho. Não aquilo que se fala da boca para fora, mas aquilo que se vive no coração do evangelho. E essa igreja de Sardes, ela é uma advertência para nós, com relação àquilo que Paulo já havia dito em Romanos 12:2, para não se amoldar a esse mundo. Não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Romanos 12 fala isso. E a advertência é que tudo aquilo que de Deus possa ser renovado em nós está em contraste com tudo aquilo que possa ser adaptável do mundo para nós. Seja como for queremos nos adaptar, seja por facilitações, seja por preguiça, seja por indolência, seja por não querer suportar um ao outro, seja qual for a acomodação. Essas acomodações são o oposto daquilo que Deus quer fazer em nós. Porque Romanos 12:2, ele traz um texto completo de primeiro não se amoldar e segundo se deixar renovar justamente com aquilo que não se quer moldar do mundo.
porque temos uma linha contrária de vida em relação ao mundo. Essa igreja vai advertindo justamente porque ela se deixou assimilar pelo mundo, ela se amoldou ao mundo e se tornou assim uma igreja com aparência de viva, mas morta. Talvez para o mundo seja uma bênção essa igreja aqui. Talvez para pessoas mortas seja uma bênção. Pessoas que gostam de prosperidade, gostam de viver bem e não querem assumir os custos do evangelho. Uma igreja dessa seria uma bênção para as pessoas. Mas não é aquilo que reflete o verdadeiro evangelho. Portanto, nós devemos pagar o preço de tudo aquilo que se cobre de nós e não nos deixamos amoldar. Romanos 12:2 se repete nessa igreja como advertência para nós, para que possamos viver realmente o evangelho autêntico, com toda a renúncia, com todo o preço que deve pagar por ele, para mantermos pura nossa vida diante do Senhor. Só assim será nos assegurada essas vestiduras brancas, pela preservação do evangelho em nossas vidas, em todos os seus termos, agora, nesse tempo que se chama hoje. Amém? Deus abençoe, irmão.